Tem que comer tudo, de todos os grupos de alimentos. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não vou procurar o profissional porque vai restringir o que eu gosto. E não é dessa forma, né? Pelo contrário, a gente tem que incluir vários alimentos. Pode comer pão, a gente vai orientar a quantidade, a hora certa, de acordo com o hábito alimentar e os hábitos de vida da pessoa, né? Para que ela chegue nesses momentos, até mesmo como se portar numa festa de fim de ano, quais alimentos ela pode escolher para equilibrar, né, a ingestão de calorias. Então, é dessa forma que as pessoas elas têm que proceder, né? Fazendo um planejamento, e o ideal é que procure mesmo o nutricionista para equilibrar um pouquinho a alimentação, a sua rotina de vida, evitando o excesso de peso, ingestão de calorias. É verdade, gente, porque depois que a gente ganhar é muito fácil, né? Sim. Ganhar peso é muito fácil e agora perder peso, principalmente assim, depois dos 30, depois dos 40, vai só piorando, depois dos 50, só piorando, né? Doutor Matheus, as pessoas, elas devem, o ideal também é o planejamento da gravidez, para que você citou aí exemplos de problemas hormonais, né, genética, para que seja avaliado tudo. Olha, você tem uma tendência maior a engordar, porque você, né, tem uma carga genética fortíssima. E realmente o importante, mais importante seria, claro que muitas pessoas não conseguem planejar e o bebê é sempre muito bem-vindo, mas assim também que se descobre que está grávida, ainda dá tempo, né, de se cuidar disso para que não haja esse ganho excessivo de peso. Não, sem dúvida. Antes tarde do que nunca, né? Eu acho que é um momento de muita felicidade para a mãe, né? E a preocupação com o filho também. Então, o início ali, se envolver desde o início é importante, principalmente no início da gestação, onde a gente tem a formação realmente do feto e que é o principal, a adesão ao tratamento ao início, e que, virando uma rotina, ela consegue levar muito bem durante a gestação um plano alimentar saudável. Ok. Bom, a gente tem umas perguntas das pessoas na rua para vocês responderem. Vamos ver? Por que nem todas as mulheres conseguem voltar ao peso normal depois da gravidez? Boa pergunta, né, meninos? E aí? Sim. Bom, são vários fatores, né, que levam ao excesso de ganho de peso. Então, seria necessário investigar o caso. Mas, se durante a gestação ela teve um excesso de ganho de peso, é difícil retornar realmente. Então, é preciso equilibrar uma alimentação saudável com a atividade física. E, inclusive, a amamentação ajuda a retornar ao peso pré-gestacional e perder esse peso que foi ganho durante a gestação. Então, a gente incentiva justamente que a mãe amamente para que tenha um gasto energético maior e retorne ao seu peso ideal de antes da gestação. E tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes ela gasta bastante caloria para amamentar e tem mais fome. Tem que tomar muito cuidado com o que vai comer depois, não é? E por que algumas mulheres nunca mais voltam? Eu conheço pessoas, tenho amigas que nunca mais voltaram o peso de antes de engravidar. Por que isso, doutor Matheus? Porque elas não se empenham ou porque é uma questão genética também, a idade, tudo isso junto? Na verdade, são fatores, né, que se somam e que às vezes levam essas mulheres a ter uma maior dificuldade. Como a gente falou no início de causas, né, ela é multifatorial a causa da obesidade. Então, aquelas mulheres que já têm uma tendência, história familiar, que já engravidaram com um peso diferente e que não adotam posturas realmente, ficam acomodadas, colocam o filho como prioridade, deixam a atividade física, isso realmente vai dificultar. A idade é um fator importante, né? A gente sabe que o metabolismo ele vai caindo ao longo dos anos, o metabolismo da gente nunca é igual aos anos anteriores, isso também é prejudicial, mas a adesão ao tratamento é fundamental. Eu sempre falo com os pacientes que da mesma forma que o diabetes, a pressão alta, tem um remedinho
para a vida toda, a obesidade, o remédio é reeducação e atividade, que é o remédio que o paciente vai ter que fazer o resto da vida. É verdade, acho que é uma mudança na mente mesmo, Sim, né? sem dúvida. Realmente esse comodismo eu vejo também em algumas pessoas. Enquanto que em outras você vê que a pessoa toma uma atitude, não é? E você fala, puxa, você está tão bem. Ah, eu procurei um endocrinologista e ele, né, me ajudou e é totalmente. Então, realmente, o primeiro passo, acho que é querer realmente sair daquele comodismo e mudar realmente, se reeducar e mudar de mente. Falar, olha, eu não quero continuar assim do jeito que eu estou. Então, para eu mudar, eu tenho que sair dessa zona de conforto e dar um jeito, né? Vamos ver a próxima pergunta. A ansiedade e a falta de tempo são as causas do aumento de peso? E aí, doutor Matheus, Jordana? Hoje em dia a gente sabe que a vida realmente está mais corrida, né? O estresse, principalmente nas grandes cidades, isso acontece com a maioria das pessoas e uma das causas são os fatores emocionais. Então, a ansiedade é um fator que está muito relacionado também à compulsão. Né? E a falta de tempo de poder parar, de comer lentamente, de poder ir ao supermercado e fazer uma compra saudável, o modismo, né, do fast food, de ser uma coisa mais rápida, isso tudo, infelizmente, está levando a obesidade a ser uma doença, uma epidemia, a prejudicial mesmo e ter esses problemas. É verdade, a gente vê que as facilidades, né, que a gente importou alguns hábitos americanos, principalmente os maus hábitos, né? Que é não ter tempo para parar para almoçar, como eles comem dentro do carro, dirigindo, fast food. O drive-thru tá aí para mostrar isso pra gente, que a gente não tinha isso até anos atrás. Você tinha que pelo menos descer do carro, ir lá comprar, né? Agora não, toda essa facilidade. E as crianças estão ficando cada vez mais obesas, né? Sim, sim. Hoje, com a praticidade, muitos alimentos pré-preparados são comprados. A família deixou de preparar alimentos saudáveis, né? O consumo do arroz e do feijão vem diminuindo a cada dia e são alimentos do nosso hábito alimentar que estão deixando de ser consumidos. E tem uma grande importância o consumo desses alimentos até pela questão de saciedade, de evitar essa compulsão alimentar, né? Por exemplo, as pessoas elas têm como objetivo a perda de peso, então entra nessas dietas da moda, muito restritivas, abandonam os hábitos alimentares saudáveis e depois vem como consequência essa compulsão alimentar. E as dietas restritivas, a gente sabe que a pessoa não consegue seguir durante muito tempo. Aí que vem em seguida essa compulsão alimentar por doces, massas, alimentos não saudáveis que geram excesso de peso e obesidade. E vira um ciclo, né? Porque a pessoa faz uma dieta, perde um pouquinho, ela não consegue manter, porque é algo, como você disse, né? Que não é equilibrado e depois ela ganha peso, ela fica mais ansiosa, ela come mais, ganha mais peso e nessa história tem gente com 20, 30, 40 quilos a mais. E uma coisa que eu faço, que eu acho assim, para mim é muito importante, não sei o que vocês pensam disso, é me pesar. Eu me peso assim, quase, não todos os dias, mas eu procuro observar o meu dia a dia, tenho uma alimentação saudável na minha casa, graças a Deus, minhas filhas, elas comem bem, a gente senta à mesa, come arroz, feijão, salada, carninha magra, né? E elas estão crescendo com esses hábitos, graças a Deus, né? E a gente tem esses hábitos, sim. Mas você vai numa festa, às vezes tem dia que você tá corrido demais, a questão da falta de tempo, né? E não come direito, eu fico o dia inteiro sem comer, que também não é bom, né? Eu quero até que vocês expliquem por que não é bom ficar o dia todo sem comer. E aí, quando eu acho que eu não tive um dia legal e tal, no outro dia, sempre de manhã, eu levanto e tal, e eu peso. Eu vou controlando o meu peso. Quando eu achei que, puxa vida, eu ganhei, então agora vou botar o pé no freio. Porque o problema é assim, quando a gente engorda um só, tudo bem. Aí engorda dois, não, dois eu também ainda dou conta de perder. Daqui a pouco você engordou 3, 4, não consegue perder. Aí você fica ansiosa, come mais e pronto. Aí chuta o balde, né? Então é bom pesar, vocês acham que ajuda? Tem gente que acha, não, vou ficar neurada, não vou pesar, não. A individualização do paciente é muito importante, né?
Você está um peso bacana, um peso bom. Agora, pacientes que têm um peso excessivo, né, que seja de 20, 30 quilos, o peso diário ou com uma certa frequência, isso não é uma forma de motivação. Eu vejo como não motivação, em virtude de deixar ele até mais ansioso, de às vezes buscar um outro recurso, medicação, ficar mais radical. Então, um acompanhamento desses pacientes realmente obesos, né, mensalmente seria o ideal, até para isso ser um incentivo. Ele vê que realmente conseguiu ter uma perda de peso ali bacana, para que ele possa continuar o tratamento. Então, doutor Matheus e Jordana, as pessoas quando ficam muito tempo sem comer, o que isso pode causar e por que não é bom? Bom, realmente não é adequado, né, ficar horas sem se alimentar, porque leva a uma compulsão alimentar. A tendência é que você coma alimentos em excesso e tudo que é ingerido em excesso, a gente vai armazenar sob forma de gordura, né, vai para o nosso tecido adiposo. Então, o ideal é fazer várias refeições ao longo do dia, em pequenas quantidades. Essa é a forma ideal de se alimentar ao longo do dia. Não ficar mais de 3 horas sem comer. É o ideal. Basicamente. E claro, não é comer toda hora uma coisa calórica, coisa calórica. Vamos dar rapidamente, porque o nosso tempo infelizmente está acabando, sugestões dessas quebras aí. A gente tem o café da manhã, que é importantíssimo. Entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o lanche da noite, essas quebras aí. Colação. Isso. Justamente, é um de jejum, né? O café da manhã, depois de 3 horas, uma colação com uma fruta, um iogurte, uma barra de cereal. O almoço, né, tradicional, arroz, feijão, uma salada, um tipo de carne. Em seguida, um lanche pequeno à tarde. Em seguida, assim, 3 horas depois, né, gente? 3 horas depois, justamente. Tem gente que é assim, logo depois do almoço, meia hora depois, já está comendo de novo. Depois desse lanche, a pessoa pode ter a opção de jantar ou fazer uma preparação mais rápida, que seja saudável, um sanduíche natural, por exemplo. E após esse jantar, dependendo do horário que ela for dormir, ainda pode ter um lanchinho rápido que a gente chama de ceia, né? Com leite, morno, alguns biscoitinhos, tudo de forma equilibrada. Né? Joia! Bom, tem mais uma pergunta, a última pergunta do povo na rua, vamos ver. A partir de qual idade a pessoa fica mais difícil ela emagrecer? Realmente isso acontece e por quê, doutor Matheus? Mais uma vez, a individualização do paciente é importante. Só para exemplificar, por exemplo, pais magros com filho gordo, a gente tem em torno de 10% de chance de ficar obeso. Quando um dos pais é gordinho, a chance pula para 50%. Quando os dois são, isso vai para 80%. Não, é muito alto. Então é muito alto. Ou seja, a obesidade infantil, além das mudanças que a gente já falou, do modismo, de tudo mais, tem história genética, que é um dos principais fatores realmente de cuidado alimentar. Mas a partir dos 20 anos, existe uma mudança metabólica importante, mudança tanto hormonal como de metabolismo, que seria a umidade realmente, mas que com o tempo a pessoa começa a ter uma dificuldade de perder peso. Né? E alguns momentos mesmo da vida. O pós-menopausa é um outro também momento, por alteração hormonal, né? Sem falar em fatores que são fatores externos que vão influenciar. Que a gente também falou, mudou de cidade, mudou de emprego, entrou num quadro, às vezes, depressivo. Então, depende muito dos fatores. Problema, né, na família, um problema sério. Então, são fatores realmente que, ao longo da vida, vão interferir de alguma forma na dificuldade de perder peso. Então, é verdade que você falou a partir dos 20, mas a gente fala assim, depois dos 30, dos 40, vai só dificultando. Sim. Então, o ideal é a gente manter aí desde cedo essa alimentação, porque é questão mesmo de hábito alimentar. Se você tem aquele hábito de alimentação saudável, para sempre você vai vira uma rotina, né? Uma rotina, faz parte da sua vida, não é? E fica, claro, um pouco mais fácil controlar todas as outras questões que virão, a idade, as mudanças hormonais, os problemas que a vida traz, que todos nós é natural, né? Podemos enfrentar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que depende de nós fazer, não é?
Queridos, que pena que nosso tempo acabou, mas muito obrigada, Jordana, muito obrigada, doutor Matheus, por terem vindo.